essa manifestação de Luiz Fux, quando ele diz que esse caso deveria ser analisado pela Justiça Comum e, se não for, pelo menos no plenário da Suprema Corte Brasileira. E aí muitos entendem, bom, é uma voz, um pensamento coerente, né? Uma voz importante dentro da Suprema Corte Brasileira. Isso pode fazer diferença em algum momento, Mota? Eu só vou pedir um segundinho para receber, inclusive, as pessoas que vão chegar agora na rede de rádios para acompanhar na íntegra o comentário do Roberto Mota. Seja bem-vindo, você que acompanha também o programa Os Pingos nos Is nas emissoras de rádio espalhadas por todo o Brasil. Os debates e as análises em relação a aquela apreciação que vem sendo feita pelo Supremo Tribunal Federal em relação aos denunciados da suposta tentativa de golpe de Estado. Durante a análise de hoje, do Núcleo 2, Luiz Fux destacou que a Suprema Corte seria incompetente para julgar esse caso, que o mais adequado seria que isso acontecesse pela Justiça Comum, se não, pelo menos pelo plenário do Supremo. E aí o Mota vai trazer as impressões dele sobre esse movimento de Luiz Fux, o quão importante isso é, essa voz dissonante, pelo menos dentro da primeira turma, Mota. Eu acho esse comentário absolutamente fundamental. Ele disse tudo. Essas pessoas não deveriam estar sendo julgadas por essa corte. O que mais é necessário dizer? E vale a pena lembrar, salvo engano, que Luiz Fux é um dos poucos que tinha uma carreira como juiz antes de ser nomeado lá. Não é isso? A não ser que eu esteja enganado, várias outras pessoas que estão ali nunca trabalharam como juízes, têm zero experiência em julgar pessoas. Eu acho que há duas questões aqui. Tá? Como eu disse, eu acho que essa situação atual é insustentável e em determinado momento ela vai mudar. E muitas coisas que nós estamos vendo serão revertidas. Mas por que, Mota, elas serão revertidas? Bom, o comentário do ministro Fux explica. Se essas pessoas deveriam estar sendo julgadas pela Justiça Comum, elas estão sendo julgadas no lugar errado. A gente espera que um dia essa injustiça seja corrigida. Agora, há outro aspecto importante desse comentário, que é o seguinte: eu duvido que o ministro Fux saiba alguma coisa que as outras pessoas não saibam. Nós sabemos disso aqui. Nós já comentamos os réus de 8 de janeiro, não é nem esse caso, o caso dos réus de 8 de janeiro. Nenhum deles tem foro privilegiado. Por que eles não foram julgados pela Justiça Comum? Então há aqui, Caniato, a possibilidade daquele efeito do rei está nu, né? Quem não conhecer essa fábula, depois procure, dê uma pesquisada na internet. Eu não vou contar agora para não estragar a surpresa. Agora eu quero só endereçar uma coisa que os meus colegas falaram, principalmente o Dávila, de que a apatia das pessoas é uma coisa ruim. As pessoas não estão apáticas. As pessoas estão, uma parte, intimidadas e a outra parte sem saber o que fazer. O que exatamente o povo brasileiro, o que exatamente um cidadão, um trabalhador que acorda às 4 horas da manhã e reza para não ser assaltado até chegar no ponto de ônibus, trabalha o dia inteiro, volta para casa, tem que cuidar dos seus filhos. O que exatamente essa pessoa pode fazer para colocar o Estado de Direito do Brasil de volta aos trilhos? Será que se ela pegar um cartaz, escrever alguma coisa, for para uma manifestação, isso vai sensibilizar os responsáveis? Parece que não, porque nos últimos 3, 4 anos, nós vimos no Brasil algumas das maiores manifestações que eu já vi da minha vida. Qual foi o resultado disso? As coisas pioraram em vez de melhorar. Na verdade, uma dessas manifestações, que aconteceu em 8 de janeiro, saiu de controle, uma história que ninguém sabe direito ainda como aconteceu, e algumas das pessoas, como o Dávila sempre lembra aqui, que não tinha nada a ver com a história, estava lá vendendo alguma coisa, fazendo uma pesquisa, passando, estão presas até agora. Então, eu acho injusto se cobrar do cidadão comum que tenta sobreviver. Não cabe a ele a responsabilidade por fazer alguma coisa para mudar isso. Eu acho, Dávila,
que essa responsabilidade tem que ser colocada principalmente nos ombros das pessoas que são os operadores do direito, que enchem a boca para fazer aqueles discursos rebuscados, usando a linguagem empolada, para fazer com que a gente não entenda o que elas estão dizendo, que passaram aí décadas defendendo liberdade, defendendo a luta contra a desigualdade, essas coisas todas, e agora estão aí calados ou aplaudindo o que está acontecendo. Graças a Deus, o Brasil ainda tem o ministro Luiz Fux para dizer que o rei está nu. Pois né, passar imediatamente para o Dávila para fazer esse complemento ao que disse o Mota. Depois eu vou trazer, inclusive, 2 comentários da nossa audiência que eu acho que tratam de coisas importantes aqui. Vai lá, Dávila. Não, o Mota tem razão numa coisa, não estou falando para a pessoa que acorda às 4 da manhã, pega o ônibus, não acho que é ela, mas eu acho que as instituições da sociedade civil estão acovardadas. Por exemplo, o que a OAB está fazendo? O que a Fiesp está fazendo? O que as associações comerciais estão fazendo? O que a sociedade civil organizada, universidades, reitores, o que as pessoas que estão em cargo de poder e relevância, a própria imprensa, exceto nós aqui e mais uns 2 gatos pingados, é um silêncio assustador. Então, assim, se essas organizações que o Edmund Burke chamava muito bem as pequenas infantarias, os little platoons da sociedade, não se mobilizarem, não estamos querendo que a pessoa que vai pegar o ônibus às 4 da manhã é essa pessoa que faça a diferença. Mas a covardia, a apatia dessas instituições é vergonhosa, Mota. É vergonhosa. É a sociedade civil não se mobilizando e cumprindo o seu papel. Está passando um caminhão de abusos e ninguém fala nada. Ou quando fala timidamente, cheio de adjetivo. E aí, como é que a sociedade vai reagir assim? Eu fico horrorizado quando eu vou nessas associações empresariais, ninguém fala nada. Fica todo mundo... E quando fala em grupinho de WhatsApp quietinho, aqui não quer que vá a público. Não é assim que nós vamos melhorar a democracia no Brasil. Não é assim que nós vamos lutar pelos nossos direitos, pela liberdade. Então, não estou chamando isso aqui o cidadão comum, eu estou chamando as instituições da sociedade civil. Isso me preocupa. E é uma apatia assustadora. Mota, quer fazer o complemento? A apatia das instituições, a referência do Dávila, por favor. Eu acho que, nesse caso, é ainda pior do que o Dávila está dizendo. Porque eu não estou vendo apatia não, Dávila. Eu estou vendo aplauso. Eu estou vendo muitas instituições da sociedade civil acharem bonito o que está acontecendo no Brasil hoje. Né? Muitas associações de classe, muitas universidades, então não dá nem para comentar, né, a postura dessas. Agora, em relação à postura das entidades empresariais, eu acho que eu coloco elas mais ou menos naquela categoria do trabalhador que acorda às 4 horas da manhã, né? Porque hoje no Brasil tudo pode acontecer. Se o empresário falar demais, amanhã bate uma fiscalização na empresa dele, ou passa uma decisão dizendo que, olha, aquele imposto que você pagou nos últimos 10 anos com alíquota de 3%, rapaz, a alíquota era 20%. E você vai ter que recolher tudo atrasado com multa e, olha, pode até dar ruim para você. Então, como é que você pode exercer a sua liberdade de expressão num país onde o direito à liberdade de expressão se tornou uma coisa fluida, onde a gente tem visto uma coisa que eu me lembro que era considerado sagrado, né? O transitado em julgado, agora a coisa julgada, não existe mais no Brasil. Agora tudo é fluido. Então eu volto volto àquilo que eu tinha dito aqui. Tá? Eu acho que a responsabilidade principal está naquelas pessoas que são operadoras do direito, que hoje estão caladas ou aplaudindo o que está acontecendo. Vou colocar o Beraldo também na discussão. O Dávila falou da apatia das instituições e falou das entidades empresariais, que os empresários têm receio de falar. Quando falam de maneira muito cuidadosa por grupinhos de WhatsApp. Mas já vimos que nem os grupinhos de WhatsApp são seguros, né, Cristiano Beraldo? Mas queria te ouvir também em relação ao posicionamento dos representantes da sociedade civil por meio dessas entidades.
É isso, a gente teve esse episódio no Brasil em que empresários num grupo privado trocavam suas opiniões sobre o resultado da eleição de 2022 e tomaram na cabeça, foram perseguidos, porque não há outra forma de se colocar isso. Ter opinião no Brasil, sem dúvida nenhuma, se tornou uma atividade de alto risco. E quem é empresário, que tem que lidar com o Brasil no dia a dia, com a burocracia brasileira, sabe que não pode brincar. Basta um fiscal mal intencionado ou mal direcionado que a vida da empresa, do empresário, se torna um inferno. E o fato de, muitas vezes, essa tempestade que se forma em cima de uma determinada empresa e que coloca em risco uma série de empregos, ninguém está nem aí. A pessoa, o servidor público que se presta a atender orientações superiores para agir dessa ou daquela forma, o próprio superior que ele próprio ou através da instrução de alguém resolve ter uma posição ou direcionar alguém de uma forma negativa para punir de maneira antecipada alguma pessoa. Isso é cotidianamente, acontece no Brasil. Então, qualquer empresário, qualquer pessoa que tem alguma coisa a perder, tem muito receio de se expressar hoje no Brasil. E isso seria motivo para uma revolução, se levássemos de fato a nossa liberdade de expressão a sério. Mas o Brasil não foi fundado nessas bases. A história do Brasil não começa como um movimento popular que levou à independência do país para que aqui, ou para que no Brasil se formasse uma nova pátria de brasileiros. O Brasil, na sua independência, ele começa de um acordo entre pai e filho, com preço, inclusive imposto do pai ao filho. E aí há quem diga, não, mas houve guerras e tal. Sim, houve alguns conflitos, mas era um conflito contra os portugueses, que não queriam perder ali as suas benesses, a sua autoridade, coisas muito, muito pontuais. Não reflete a natureza da sociedade brasileira. E nós estamos pagando esse preço porque hoje, acho que como sempre, ocupa um poder um grupo de espertalhões que, percebendo a fragilidade da população, manda e desmanda para se beneficiar. Porque eu desafio qualquer um dos parentes dos excelentíssimos senhores ministros a abrirem a lista de honorários de seus escritórios. Eu quero ver se eles têm coragem de fazer isso para justificar as centenas de milhões de reais que estão recebendo a partir de emissão de nota, como se fossem juristas brilhantes. Esse comércio do poder, esse comércio da influência no Brasil está absolutamente incorporado no funcionamento. E os empresários sabem disso, porque se tiverem um processo que chegue nas instâncias tais e quais, terão que acessar aquele filho do ministro, a esposa, o sobrinho, o enteado, porque senão não se resolve o problema. Mas o Brasil é assim e ninguém se engana com isso. Só que todo mundo vai quietinho, cabeça baixa, e vamos seguindo dia após dia, porque ninguém quer ter mais problema do que já tem. Então, esse é o Brasil de verdade. É deste Brasil que estamos falando. Agradecendo muito as pessoas que enviam mensagens aqui para a gente. A Rosemary de Fátima Goulart Kretschmer, certamente um nome alemão, destacando aqui a indignação das pessoas que acompanham o programa sobre os temas que a gente tem tratado, né? Indignação sobre alguns aspectos da nossa nação.